A comissão criada pelo Tribunal Superior Eleitoral para ampliar a fiscalização e a transparência no processo eleitoral no Brasil está completando um mês. Para saber como estão os trabalhos desta comissão, a gente recebe agora Ana Cláudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil, que também integra este grupo de fiscalização. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todas e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Seja bem-vinda. Bom, para a gente começar esse bate-papo, vou ser bem objetiva. Qual que é o balanço do trabalho até agora? Bom, o balanço é bastante positivo porque a comissão ela é marcada pelo diálogo. Nós que representamos a sociedade civil, para a gente é uma abertura institucional muito importante nesse esforço por maior transparência no processo eleitoral como um todo. E nessa semana nós tivemos já a segunda reunião, desta vez presencial em Brasília, junto com a abertura do ciclo democrático de 2022 e também com a abertura dos códigos-fontes da urna eletrônica. E nessa reunião a gente pôde dialogar sobre um plano de ação específico elaborado pelo TSE e que está sendo avaliado por todos os membros da comissão. Então a gente celebra o alto diálogo que é marcado pelos trabalhos da comissão, porque a gente sabe que transparência é fundamental. Muito bem, Ana. E quais os desafios, Acredito que são muitos aí, mas que a gente pode explanar nesse momento na busca, então, de um processo eleitoral limpo e eficiente? Bom, eu acho que o principal desafio é levar informação para quem efetivamente precisa. Porque uma coisa é eu, especialista já de tantos anos, saber como funciona o sistema eleitoral e saber como funciona o sistema eletrônico de votação e saber que ele conta com toda a integridade possível. Mas essa informação ela tem que ser popularizada. Então, o grande desafio é a gente chegar na ponta com essa comunicação. E a comissão ela está bem ciente dessa dificuldade. Inclusive, nós da sociedade civil e todas as outras instituições que fazem parte da comissão já estão com uma estratégia de comunicação que já está em marcha, inclusive por parte do TSE, para levar essa informação a mais fidedigna possível, inclusive como combate à desinformação e às fake news, que infelizmente rondam muito o tema do sistema eletrônico de votação. Então, a principal dificuldade é informação e também combater a desinformação em torno do tema. Muito bem, Ana. E a questão do voto impresso auditável foi superada, Mas quais outros questionamentos podem ser feitos e como que a gente pode solucioná-los, Ana? Eu acredito que a sociedade como um todo, ela já está fazendo todos os questionamentos possíveis. Não é à toa, por exemplo, que para o teste público de segurança, agora marcado, se eu não me engano, em outubro, novembro, houve um recorde de inscrições por parte de instituições para poder efetivamente fazer o teste ali de segurança da urna eletrônica, tanto do software como dos seus componentes. Então, chamar a atenção ao tema, chamar a sociedade para que esteja presente nessas etapas da preparação do sistema eletrônico de votação é importante, Não é um tema somente de especialistas, mas é um tema que é referente a todos. Então, a gente percebe que tem mais interesse, que há mais participação e tomara que isso continue assim até o dia da votação e que isso não pare de ser assim, porque realmente é um assunto público, Os questionamentos, eles sempre vão vir, mas o questionamento ele também tem que ser acompanhado pela participação. E eu acho que isso, nesse momento, é extremamente importante. Então, essa abertura institucional que está sendo feita pelo TSE, é importante que se aproveite. Então, a sociedade como um todo tem que participar, tem que acompanhar as notícias, tem que acompanhar as informações oficiais, tem que acompanhar as etapas de preparação da urna eletrônica, do sistema eletrônico de votação, E a gente da Transparência Eleitoral Brasil, nós que somos observadores eleitorais, a gente também faz uma convocação para que as pessoas efetivamente participem, não só como votantes, mas também como os próprios fiscalizadores do processo eletrônico de votação, por meio do boletim de urna, por meio da averiguação dos trabalhos. A gente realmente acredita que a maior participação vai trazer uma sensação de transparência cada vez maior, porque no fundo, essa transparência, ela sempre existiu, mas talvez ela não fosse devidamente divulgada. Então, a comissão, eu acho que ela está trabalhando bem com essa questão e eu acredito que a integridade democrática brasileira, ela vai melhorar bastante a partir de agora.
Muito bem, Anne, aprofundando um pouquinho a nossa discussão, que a gente vê muitas vezes são atores políticos, né, com discurso de que teriam sido alvo aí de fraudes nas urnas eletrônicas. Isso é algo que acontece, inclusive, frequentemente. Quer dizer, na sua opinião, quais são, né, as consequências práticas desse discurso e baseado em que nasce esse tipo de alegação, Ana? Bom, a gente da Transparência Eleitoral do Brasil tem uma posição institucional muito importante, que é a de reafirmar a transparência e a segurança do sistema eletrônico de votação e que a utilização dessa suspeita de fraude ou de alegações de fraude sem a devida fundamentação e sem levar as instituições competentes às provas disso, ela é muito temerária. Isso porque a utilização política desse discurso, ela vai muito além do que efetivamente uma colaboração que a gente possa ter para a melhoria dos procedimentos já existentes. A gente entende que a utilização política desse discurso, ela leva uma deslegitimação do sistema. O que é isso? A partir do momento que você planta aquela sementinha da discórdia, por assim dizer, do descrédito no sistema eletrônico de votação, você está mandando a mensagem indireta de que não dá para acreditar no resultado da urna. E isso é muito complicado, principalmente em tempos tão polarizados como são os de agora. Então, qualquer utilização política e que não tenha aquela responsabilidade cívica que se exige nesse discurso, né, nesse debate, ela é muito temerária para a democracia como um todo. Não sai só prejudicado desse discurso o próprio TSE, que vem sendo muito atacado. E todos nós saímos perdendo, né? Porque uma das únicas conquistas que a gente realmente teve desde a Constituição de 88 foi o resgate e a perpetuação dessa rotina democrática das eleições. E a contestação desses resultados por via política, sem qualquer fundamento, sem qualquer prova e sem o ânimo de colaboração para a melhoria do sistema, ela realmente não é de todo democrática. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as consequências são graves e duradouras para a gente poder reverter. Então, realmente não é aconselhável, e isso não é só aqui no Brasil, diga-se de passagem. A gente pode mencionar o caso do Equador, a gente pode mencionar o caso próprio dos Estados Unidos, que reverberou bastante. Então, qualquer utilização política desse discurso realmente é muito prejudicial para a democracia como um todo, e todo mundo sai perdendo. Ana, mas existe alguma prova concreta ou já existiu que poderia justificar esse tipo de alegação? Que seja de conhecimento público, não. Inclusive, né, as pessoas já foram instadas a apresentar essas provas e até agora nada apareceu. E detalhe, mesmo em outros países, sempre que o agente público, o agente político que faz essas alegações, ele é instado a apresentar as provas, eles também não apresentam. Então, por isso que a gente identifica aqui uma utilização política de um discurso. Eu acho que é importante deixar claro uma coisa. O debate, ele é muito saudável, né? Ou seja, a gente colocar realmente em debate público o sistema eletrônico de votação é ótimo, é democrático e é super legítimo. Mas esse debate, ele tem que ser permeado pela intenção de melhorar e não a intenção de prejudicar. Então, por isso que uma alegação sem o seu fundamento, ela realmente é muito prejudicial. E até o momento, todas as evidências levam de que o sistema eletrônico de votação do Brasil, ele é íntegro e ele é legítimo. A comissão está lá para ajudar, inclusive, para ser uma ponte entre a sociedade, que eventualmente desconfia desse sistema eletrônico, e as instituições competentes. Vale lembrar que fazem parte da comissão todas as instituições do país, inclusive as Forças Armadas e a Polícia Federal. Então, com isso, os trabalhos da comissão ajudam a legitimidade dos resultados e o desenvolvimento do sistema eletrônico de votação. E a sociedade faz parte disso. Ana, esse é um debate que já veio com bastante força em outros momentos, né? Por que esse ano ele veio novamente à tona, na sua opinião? Olha, aqui é uma opinião estritamente pessoal. Eu acho que os tempos muito polarizados, eles sempre vão chamar cada vez mais por outros temas que polarizem ainda mais, né? Porque em tempos polarizados o diálogo fica muito truncado, por assim dizer. Então fica difícil a gente estabelecer um diálogo frutífero. E até um debate como esse, que é muito legítimo, né? Eu volto a dizer, com racionalidade, quando as partes envolvidas eventualmente não tenham essa intenção.
Então, infelizmente, né, isso já vem de algum tempo, mas antes a gente percebia isso desde 2014, 2015, até antes, a gente percebia que havia uma racionalidade no debate, ou seja, que havia inclusive uma intenção de melhora do sistema, e esse sistema, paulatinamente, ele foi melhorado, né? É bom que se diga uma coisa, que é bem interessante falar isso. Ainda que a urna eletrônica tenha aquele formatinho igual desde a sua implantação, né, com poucas diferenças, e isso é bom por causa da educação do voto, né, para a pessoa saber mexer mesmo na maquininha, mas dentro dela tem muita modificação que foi feita, né, uma série de modificações que foram feitas ao longo dos anos. Então, não é correto também dizer de que não houve melhorias. Houve, né, e isso quem acompanha sabe, inclusive há relatórios e documentos públicos sobre isso, vindo da Polícia Federal, inclusive. Então, nesse sentido, dessa vez a gente vê que é o fruto de um tempo polarizante, polarizador, e que esse debate, infelizmente, ele não veio para somar, ele veio para dividir. Porém, pelo menos, eu penso o seguinte, aqui outra vez mais, opinião estritamente pessoal. Vamos aproveitar o debate para a gente efetivamente trazer mais transparência para a sociedade. Porque se há essa demanda e, eventualmente, se há essa desconfiança, vamos colocar essa desconfiança. A gente da Transparência Eleitoral Brasil se abre, inclusive, se coloca à disposição de toda a sociedade para dirimir dúvidas, né? Nós temos especialistas no nosso time que podem ajudar a sociedade a levar essa informação, né? Inclusive, nós, na nossa missão de observação eleitoral do ano passado, a gente produziu um relatório parcial que já foi publicado, está no nosso site. Vamos agora publicar, agora em novembro, o relatório final, que tem um capítulo específico sobre o sistema eletrônico de votação. Nós fazemos votos de que essas informações cheguem nas pessoas para se somar, né, com todas as informações que já existem. Mas eu acho que se há demanda por mais transparência, eu acho que tem que corresponder mesmo, independentemente se são tempos polarizantes ou não, a gente vai ter que trabalhar com esse tema para estabelecer novamente o diálogo, mas sempre com o ânimo de colaboração e não de prejuízo. Muito bem, nós conversamos com Ana Cláudia Santano, coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil. Falamos um pouco mais aí sobre o processo eleitoral. Ana, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Muito obrigada e eu desejo uma boa tarde a todas e a todos.